A gente vê muito em paciente homem, né? Porque o IMC para o homem, ele é superestimado. Você faz o IMC para o homem, ele é muito diferente, né? Porque o homem tem uma massa muscular muito maior. Não deveria ser, mas é o que a gente tem. Então, os homens, eles perdem 20, 22, 24 quilos. Isso é músculo. Um pouco de músculo ele perdeu. Não tem como, entendeu? Então, a gente tem que... eu tento priorizar a meta de proteína diária e eu tento priorizar a atividade física logo no primeiro mês. Primeiro Perfeito. mês ele já E em relação às melhoras, você falou da diabetes, a pressão arterial, eu como melhora, cirurgião vascular, eu sei que melhora muito se perder peso. Então, melhora, é um zero. foco também. Aquele paciente que usava 5, 6 tipos 5, de... 6, exatamente. Exatamente, às vezes não usa mais nada. O colesterol é engraçado. Colesterol total, ele tem uma carga um pouco genética, né? É engraçado a gente falar disso, Sim, né? tem até doenças que Tem aumentam o até doença. colesterol. Mas o triglicérides, ele responde muito bem. Então, o triglicérides é muito bom também. Doença do refluxo. Melhor cirurgia para doença do refluxo é bariátrica. Incontinência urinária. Coisas que ninguém fala. Legal, verdade. Incontinência urinária na mulher melhora, sim, horrores. Síndrome dos ovários policísticos. Por causa do hormônio, do estrogênio. Infertilidade. Infertilidade. Aliás, a fertilidade aumenta horrores depois da cirurgia. Tem que tomar cuidado. Não vai engravidar logo depois. O maridão tá empolgado. Mas e em relação a esse paciente também, o benefício dele no dia a dia, você falou da mobilidade, a relação sexual também desses pacientes, a relação dele com as outras pessoas, a relação do trabalho. Você tem esse feedback deles? Tenho. Isso é muito legal. Coisas assim, eu tinha uma paciente que ela falou assim, doutora, eu ia de Uber pro trabalho porque eu não conseguia passar na catraca do ônibus. Então eu ficava com vergonha, ia de Uber e acabava gastando mais. Hoje eu já passei na catraca. Isso é uma coisa tão simples para nós, né? Passa ali na catraca, cruza uma perna, vai ali, ó, pega aquele negócio no chão. Atravessar uma rua Imagine uma rápido. pessoa de 35 anos que não consegue. Eu tenho uma paciente assim, que eu falei para ela assim, eu tenho muito orgulho de ser sua médica, muito. 250 quilos. Ela Uau. perdeu 80 quilos para operar. Ela falou para mim assim, doutora, a primeira vez que eu fui na academia, eu demorei 2 horas para chegar e era 1 quilômetro da minha casa. Ela foi parando. Ela andou na esteira a 1 quilômetro por hora. Mas ela conseguiu. Ela não conseguia amarrar o cabelo, pra você ter uma ideia. Caramba. Menina super jovem. E assim, ela merece tudo que a vida tem para dar para ela. Né? Porque eu acho assim, você fica sempre pensando, será que eu vou ali? Será que aquela cadeira vai... Por exemplo, numa reunião de trabalho, essas cadeiras que tem, por exemplo, eu no meu consultório não tenho O braço na braço da cadeira, cadeira assim. não tenho braço. Porque é um lugar que a pessoa que vai lá, ela tem que se sentir bem, Sim, confortável, né? lógico. Então, assim, imagine numa reunião de trabalho, todo mundo senta e aí você olha para aquela cadeira, você fala, meu Deus, isso vai quebrar, e se quebrar? Puxa, numa festa de família. Uma festa de família. Então, assim, essa mobilidade, esse reencontro com a sociedade, isso para eles é muito legal, muito legal. Não, eu imagino a qualidade de vida da pessoa, né? E parou um pouco, está diminuindo. Graças a Deus que você pode comemorar até mais que eu, que é a sua área. Esse vangloriar a obesidade, achar que a Ah, obesidade é algo bonito. Não, não digo que é feio, não é questão da pessoa não é feia, mas a obesidade em si é doença. então, o que a gente não pode confundir é romantizar, você aceitar o seu corpo e gostar dele da forma como ele é, sem seguir os padrões que são muito cruéis atualmente, principalmente para as mulheres. Hoje eu opero 90% de mulheres, 10% de homem, e a obesidade de homem é muito mais grave que de mulher. Mas eles não sentem essa pressão.
como as mulheres sentem. Mas a gente não pode negligenciar. Isso a gente não pode. Então, assim, se eu tô bem com o meu corpo, eu tô feliz, eu tô saudável, tá tudo bem comigo, tudo bem, né? Se eu não estou, mas eu não tenho, eu sempre falo isso às vezes, eu não tenho nenhuma comorbidade, mas eu não tô me sentindo bem. Sim. Isso não é um tipo de saúde mental? Você se olhar no espelho e gostar de você não faz parte de uma saúde, desse binômio todo da saúde? Então, eu acho que pode ser também por estética. Por que não? Sim, sim, a gente está falando disso, é uma das coisas que mudou muito a minha vida, né? A gente entra muito preconceituoso na própria medicina. Eu quero tratar a Sim. doença, eu quero tratar o problema, e a gente esquece que o resultado passa pela estética muitas vezes, né? Você sabe que 20% dos nossos colegas, eu apresentei uma aula uma vez na minha ex-faculdade. 20% dos nossos colegas acham que o obeso é falta de vontade, que ele é um paciente preguiçoso, que ele é um paciente poliqueixoso. Você está falando isso da área médica. Imagina na sociedade. Exatamente. Então, assim, a gente precisa olhar com um pouco mais de empatia, né? Porque, putz, se tá legal pra você, né? Mas pra aquela outra pessoa talvez não. E é um problema que ele tem que ser, ele tem que ser, digamos, abraçado. Eu tento tratar os meus doentes dessa forma. Olhando, me colocando no lugar deles, olhando pra eles e acho que isso é o mais importante.